Queridos irmãos, boa noite, a paz. A partir de hoje teremos algumas mudanças no nosso modo de fazer o culto online. E para isso queremos contar com a ajuda de todos vocês. Então, mande pra gente testemunhos ou grave a sua criança cantando uma música, fazendo uma dança, pra gente poder colocar no intervalo entre o louvor e a palavra. Ou então, se você preferir, mande algum momento que a igreja passou para podermos fazer um vídeo com fotos e lembranças para podermos passar nesse intervalo. Contamos com a ajuda de todos vocês. E para dar início a essa mudança, vamos começar lembrando do day out que tivemos com a Igreja de Paulistas. Vamos relembrar aquele almoço gostoso que tivemos, aquelas brincadeiras e tudo o que vivenciamos naquele dia. Fique aí e não perca! Choque fogo, pregador, choque fogo, dance, dance, Cassiane. Oi! Choque fogo, dance, dance, Aleluia! energia, dance, dance, Eita glória! energia, dance, dance. Eita glória! Choque fogo, eu quero celebrar, eu quero sacudir, fazer o chão tremer, eu quero detonar. Nada vai ofuscar, nada vai impedir, nem me fazer parar. Eu quero celebrar, sem desacelerar, jogar as mãos pro ar, nem eclipse lunar vai me atrapalhar. Então pule, pule, não se amargure, coma, beba, não se entristeça, pois esse dia é consagrado pra fazermos festa. Renove a energia, ser feliz é o que interessa. Renove as energias, grite pra que a terra ouça a alegria do Senhor. A nossa força, renove as energias, grite pra que a terra
pecados eu sempre te vejo, Senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me libertei de todas as prisões. Sou novo homem, vida nova, novas emoções. Por onde for o seu amor eu cantarei. Por toda eternidade ao teu lado viverei. Yeah. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Yeah, yeah. Me leva mais alto. Me cansei de ficar embaixo, agora eu quero subir, eu quero ir mais alto, eu quero ir além da mediocridade e conhecer toda a sua verdade. Me liberta, restaura, transforma, e eu sei que pode me dar uma vida nova. Não importa quantas vezes eu precisar, o seu amor está comigo onde quer que eu vá. Senhor, cada dia que se passa é um degrau a mais. Senhor, somente ao seu lado eu encontro paz. Yeah, yeah. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto, eu quero sentir. Me leva, Senhor. Mais alto, mais alto, mais alto, 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 alto. Me leva, Senhor. Muito boa noite, você que está aí na tua casa, no teu lar, no aconchego, aí juntamente com a sua família. Gostaria que você meditasse comigo nesta noite. Qual é o tamanho do seu Deus? Então, nessa meditação, nós vamos pensar que Jesus ele é grande, ele é maravilhoso e ele morreu na cruz por cada um de nós. Então, convide a sua esposa, convide as crianças, convide quem está aí com você. E é muito bom nós termos Jesus na nossa mente e no nosso coração. É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração.
Aleluia. Queridos, de tudo que você tem planejado para a sua vida, para a sua família, enfim, para o seu lar, a palavra do Senhor nos convida a colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós colocamos Cristo como primícia das nossas vidas, em primeiro lugar, Ele é que ocupa esse primeiro lugar. Ele é que deve estar em primeiro lugar, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós vamos cantar agora que buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas outras coisas vos serão. Coisas vos serão. Aleluia, aleluia, só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor, o Senhor enviou o teu Filho amado para que morresse naquela cruz por cada pessoa que está participando deste louvor conosco, por cada pessoa que nos assiste neste momento. E agora nós vamos declarar ao Senhor que Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está.
que é digno. Somente a Ele e para Ele foram todas as coisas criadas. Se você está vivo, é para o Senhor que você foi criado. A sua vida é para engrandecer o santo nome do Senhor. A Ele a honra, glórias e louvores. Ao único é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, grande é o Senhor. Grande és, ó Pai, sobre a terra, sobre o universo. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Meu querido, minha querida, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Declare a Ele quanto Ele é grande na tua casa, na tua vida, sobre a terra, sobre os céus. Cante conosco. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
que você tem para agradecer ao Senhor? O que você tem para tributar ao Senhor? O que Deus tem realizado aí na tua vida? O que Deus tem realizado em você, na tua casa? Em tempos difíceis, tempos de desafios, mas também são tempos de agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. A tua misericórdia não tem fim. E nós vamos estar cantando e agradecendo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. Aleluia. Com agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo
É uma alegria muito grande ter a oportunidade de mais uma vez trazer a palavra do Senhor para a vida dos nossos irmãos. Na última semana, o nosso irmão Gama, ele trabalhou um pouco dentro do assunto da oração e ele falou sobre os tipos de oração que o Senhor não responde. E foi uma pregação que falou muito ao meu coração e eu louvo a Deus pela vida do Gama que foi usado pelo Senhor na última semana. Realmente um tema muito apropriado. E hoje eu gostaria de continuar dentro do tema da oração. Queria pensar um pouco mais com vocês em outros aspectos dentro dessa temática. E é interessante nós pensarmos que a oração ela é a forma mais básica de comunicação entre nós e o nosso Deus. E ela é também um ponto em comum entre todos os grandes homens e mulheres de fé que já existiram nessa terra. Se nós formos pegar homens e mulheres que se destacaram na fé, uma coisa eles tinham em comum, que era a seriedade com a qual eles levavam a sua vida de oração. E por causa disso, eu peguei algumas frases de alguns pensadores que falam a respeito da oração e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira frase é de John Beride e ele fala o seguinte: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Meus irmãos, essa oração, essa frase, ela é uma verdade tão grande que quando eu olho para a minha vida e todas as vezes que por algum motivo eu deslizei na fé, eu deixei com que o meu nível espiritual caísse, todas as vezes o primeiro sintoma que eu tive foi deixar de orar. E aqui ele fala que todo declínio espiritual ele começa quando nós deixamos de orar. Quando nós paramos de orar, a nossa vida espiritual ela já não é mais a mesma. A segunda frase é de Matthew Henry e ele diz o seguinte: sempre que Deus está desejoso de exercer misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que ele faz é levá-lo a orar. Isso também é uma verdade muito clara nos tempos da Bíblia. Nós podemos ver isso claramente na história de Israel. Todas as vezes que o povo pecava, era julgado, eles se arrependiam. Quando o Senhor desejava salvá-los, ele colocava no coração deles o desejo de orar. Todas as vezes que o Senhor ele está desejoso de expressar misericórdia para com o seu povo, a primeira coisa que ele faz é levar esse povo a orar. A terceira frase que eu gostaria de falar com vocês é de John Clímaco, e ele diz o seguinte: reconhecemos o valor da oração devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar quando estamos orando. Meus irmãos, eu acho que isso é uma verdade entre todas as pessoas que tentam orar. Sabe, eu nunca vi algo que dá mais sono, algo que você fica mais disperso do que quando você está envolvido com a oração. E aqui esse autor ele diz que os espíritos malignos, eles estão atentos quando nós estamos orando para que eles possam desviar a nossa atenção, tirar o nosso foco, porque é um assunto realmente muito importante dentro do mundo espiritual. Para vocês terem uma ideia, olha quantas vezes a palavra ou o tema oração, ele aparece na Bíblia. O verbo orar aparece 146 vezes. A palavra orações acontece 27 vezes. A forma verbal orando se repete 25 vezes. E ainda as palavras orou ou oraram 59 vezes, dando um total de 370 menções. A Bíblia fala 370 vezes acerca da oração. Nós já vimos os muitos efeitos que ela tem, mas hoje eu gostaria de pensar num outro aspecto. Por que o Senhor deseja que nós oremos? Por que ele dá tanta ênfase dentro desse assunto? Por que ele gastou tanto espaço dentro da palavra dele para poder falar desse tema? Qual que é o interesse de Deus quanto à nossa vida de oração? E eu gostaria de pensar com vocês em 4 motivos pelos quais o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de oração. E o primeiro motivo é um motivo muito bonito. O Senhor ele deseja que nós oremos porque a oração ela expressa a nossa confiança nele. A primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o Senhor ele não precisa das nossas orações para descobrir quais são as nossas necessidades.
O próprio Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 8, ele diz que antes mesmo de orarmos, o Senhor já sabe quais são as nossas necessidades. Então a oração ela não serve para Deus descobrir aquilo que nós precisamos, mas ela serve para nós expressarmos a Ele a nossa confiança nele. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos acerca da oração é que nós devemos orar com fé. E o que é a fé? É exatamente essa confiança depositada no nosso Deus. O Senhor deseja que nós oremos porque a nossa oração expressa a nossa confiança nele. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus ela deixa claro a necessidade que nós temos de demonstrar confiança no nosso Deus. Por exemplo, Jesus no livro de Lucas, no capítulo 11, versículos de 9 a 12, ele nos compara com um filho que pede ao seu pai algo para comer, como um peixe ou um ovo. E ele diz que o filho ele faz esse pedido porque ele sabe que o pai ele não vai dar a ele uma cobra ou um escorpião para comer. Ou seja, o filho confia no pai. O filho, e como que o filho demonstra essa confiança no pai? Pedindo. E como nós vamos demonstrar a nossa confiança ao Senhor? Orando. O primeiro motivo pelo qual o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de oração é que a nossa vida de oração expressa a nossa confiança nele. Mas, meus irmãos, Deus ele não quer somente que nós confiemos nele. Ele deseja também que nós o amemos. E nós precisamos chegar a esse nível de interesse na oração. Sabe aquela pessoa que você conversa e você sempre tem mais assunto e por mais que você converse com ela, você continua desejoso de estar na presença daquela pessoa para poder falar muitas vezes acerca de nada. Sabe o que é isso? É amor. E o segundo motivo pelo qual o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de oração é porque a nossa oração expressa o nosso amor por Ele. Meus irmãos, o Senhor, Ele não deseja que nós oremos simplesmente quando nós acordamos, antes de comer, ou quando nós estivermos prestes a dormir. Ele quer que nós encontremos um prazer tão grande na nossa vida de oração que ela faça parte da nossa rotina. Nós conversamos muito com quem nós amamos muito. E quanto mais nós orarmos, mais nós estaremos demonstrando o nosso amor para com o nosso Deus. E esse é o segundo motivo pelo qual ele insiste tanto na nossa vida de oração. Porque quando oramos, nós estamos expressando o nosso amor por Ele. Nós estamos expressando o desejo que nós temos de estar junto a Ele. Por isso, Ele leva tão a sério a nossa vida de oração. O terceiro motivo que o Senhor deseja que nós oremos é porque as orações elas nos mantêm ocupados com as atividades que são eternamente importantes. Como assim? Quando nós oramos, meus irmãos, nós elevamos a nossa mente para as coisas que são do alto, aquilo que é de interesse do nosso Pai. Por exemplo, vocês se lembram de quando Jesus ele se perdeu dos seus pais e ele foi encontrado 3 dias depois lá no templo? Olha que coisa, olha que conversa interessante teve entre os pais de Jesus e Jesus quando eles se encontraram. Lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 48 e 49, diz assim: Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Em outras versões vai dizer: Vocês não sabiam que eu estaria cuidando dos interesses do meu pai? Meus irmãos, o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de oração, porque quando nós oramos, nós nos atentamos para os desejos do nosso Pai. Nós ficamos ligados com aquilo com os assuntos que são referentes ao reino dele. A oração é uma das ferramentas mais importantes que nós temos para nos conectar com o mundo eterno. E quando nós oramos, quando nós oramos que nós podemos nos desligar desse mundo terreno, deixar de lado as nossas preocupações que são temporais, e aí nós nos conectamos com aquilo que é eterno, com aquilo que é de interesse do nosso Pai. Vocês já viram aquelas famílias onde o avô foi médico, o pai é médico e o filho está estudando medicina? Pois é.
O Senhor é como esse pai que deseja que os seus filhos trilhem os seus mesmos caminhos. O Senhor, meus irmãos, Ele quer muito que nós nos interessemos pelos assuntos do seu reino. E quando nós oramos, nós ficamos ligados nesses assuntos. É na oração que, como eu disse, nós nos desligamos do nosso mundo terreno e nós nos conectamos com aquilo que é eterno. E esse é o terceiro motivo pelo qual o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de oração. Para que nós fiquemos, para que a gente demonstre interesse naquilo que é de interesse dele. Muitas vezes, meus irmãos, eu acredito que nós temos uma visão errada sobre a relação que existe entre o mundo natural e o mundo espiritual. Muitas vezes a sensação que eu tenho é que nós agimos como se as coisas que acontecessem no mundo natural movessem as coisas que acontecem no mundo sobrenatural ou no mundo espiritual. Isso não é verdade. O que acontece na realidade é que o mundo espiritual rege o mundo natural. E por isso, nós precisamos estar muito mais atentos àquilo que é espiritual do que àquilo que é natural. E o Senhor, sabendo disso, sabendo que as coisas realmente acontecem no mundo espiritual e simplesmente se refletem no mundo natural, Ele deseja que nós tenhamos uma vida séria de oração para nos atentarmos àquilo que acontece no mundo espiritual. E esse é o terceiro motivo pelo qual Ele deseja que nós tenhamos uma vida de oração, para que a gente fique ocupado com os assuntos do seu reino. E o quarto motivo que eu gostaria de mostrar para vocês, que faz com que o Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de oração, é que a oração, ela rende glórias ao nosso Deus. Como nós dissemos, a oração, ela é uma expressão do nosso amor e da nossa confiança nesse Deus. E esse amor e essa confiança resultam em glória para Ele. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é enorme, Ele é grande, maior do que qualquer outro Deus. E virá um tempo, meus irmãos, em que essa grandeza de Deus, ela será vista e declarada por toda a terra. O livro de Romanos, no capítulo 14, nos diz isso, que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará o nome dele. Mas enquanto isso não acontece, Ele deseja ser glorificado nas nossas vidas. E como Ele é glorificado nas nossas vidas? Quando nós expressamos o nosso amor, quando nós expressamos a nossa confiança, nós estamos gritando para o mundo que nós temos um Deus que é poderoso. Um Deus em que nós podemos confiar os nossos problemas, um Deus em quem nós podemos colocar toda a nossa ansiedade, porque Ele é poderoso para cuidar de nós. E isso resulta em glória para Ele. Por isso Ele deseja que nós tenhamos uma vida de oração, para que com a nossa vida Ele seja glorificado. Vocês percebem como que a oração é algo que também está dentro dos interesses de Deus? Presta atenção, ela expressa o nosso amor por Ele, a nossa confiança nele, ela nos mantém ocupados com aquilo que é eterno e nos desocupa com aquilo que é terreno, e ela também glorifica o nosso Deus. Em muitas oportunidades, meus irmãos, nós tivemos, em outras oportunidades, na verdade, nós tivemos a possibilidade de ouvir dos benefícios da oração para nós, na vida do cristão, e ela é sim indispensável. Mas hoje eu quis mostrar para vocês como a oração ela é também do interesse do nosso Pai. E eu espero que esses 4 motivos, expressar a nossa confiança, expressar o nosso amor, nos conectar com aquilo que é de interesse dele e render glórias a ele, que esses 4 pontos que são de interesse do nosso Pai, que isso nos motive a levar mais a sério a nossa vida de oração. Que o Senhor nos ajude nessa jornada que muitas vezes é difícil, mas que, como eu disse, é o que separa os grandes homens e mulheres de Deus dos demais. Leve a sério a sua vida de oração. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.